Ok, nós estamos com o JMV Notícias desta quarta-feira, conversando com o ex-presidente da Câmara, ex-vereador Denilson Lana. Só fazendo aqui uma correção, né? O Denilson Lana foi vereador por 2 mandatos, né? 8 anos. E no segundo mandato foi eleito presidente da Câmara, né? É isso. Denilson, me diz o seguinte, você tentou um terceiro mandato, não conseguiu. Por quê? Salmo, até complementando a sua pergunta anterior da questão da honestidade na política, de ser honesto, quer dizer que a política é e deve ser o lugar das pessoas honestas, né? Mas infelizmente as pessoas honestas ou não conseguem chegar lá, porque você imagina você ou eu, né, um cidadão comum querer ser um candidato a deputado federal. Uma campanha para deputado federal é no mínimo 1 milhão, né? Onde é que você vai arrumar 1 milhão para ser candidato? Você já vai ter que ficar amarrado com pessoas que vão financiar a sua campanha. Por isso, eu sou a favor do financiamento público de campanha. Então, até pela minha atitude, pela minha postura na Câmara, até por ter o conflito com o ex-prefeito do meu partido, isso pesou muito na campanha, né? Com certeza, a máquina do governo trabalhou contra a minha candidatura, né? Eu, assim, tenho informação de diversos candidatos a vereadores trabalhando de uma forma não muito ética contra a minha candidatura e principalmente que eu mantive, sabe, com muito orgulho, eu sempre digo da minha eleição em 2 mandatos para vereador em Indaial, eu mantive a mesma forma de fazer política, ou seja, sem compra de votos, sem troca de voto por favores, né? Então, as pessoas que trabalhavam na campanha trabalhavam voluntariamente, né? Nós tivemos até 1 ou 2 pessoas para algum tipo de trabalho que foram pagos, mas era uma campanha nesse estilo. E é difícil, muito difícil hoje em dia, um candidato conseguir se eleger dessa forma. E isso trouxe, sem dúvida, um grande prejuízo. E a disputa entre os candidatos do PT foi muito forte, porque nós tínhamos vários secretários, né, que era a secretária de obra, a secretária de educação, que se elegeu, secretária de assistência social, então os votos foram muito distribuídos, comparando com a eleição anterior. Mas dizem as más línguas, conversas de bastidores, nos bastidores políticos da época, que a máquina administrativa da prefeitura, o PT ali, tentou prejudicar, segundo o que dizem, de todas as maneiras, a sua campanha nesse terceiro, né, nessa terceira tentativa, né? Não, eu acredito que uma parcela do governo no município realmente trabalhou e muito forte contra a minha candidatura. Além de outros interesses na cidade, porque sabiam da nossa prática, né, depois para o terceiro mandato já era formado em direito, então já tínhamos conhecimento da legislação, a experiência, a coragem de sempre falar a verdade, né, e isso incomoda muita gente. Então essas pessoas realmente não têm interesse em políticos que atuam dessa maneira. E tudo isso contribuiu, né, evidentemente, contra a minha candidatura. Denilson Lana, você foi, antes do PT, você estava no PMDB, né? Eu cheguei a ser filiado, sim, lá nos anos 80, 90, né, até antes da existência do PT em Indaial, porque o PMDB representou, né, e o MDB, velho MDB, muitos anos a oposição, a esquerda. Tanto é que muitos esquerdistas, petistas, hoje petistas, estavam abrigados no MDB na época, né? Sim, com certeza, e até uma coerência ideológica. E como eu fui filho de operários e sempre fui trabalhador, então eu não poderia fazer uma opção ideológica partidária como hoje. Hoje se faz, hoje nós estamos vendo aí empresários se filiando ao PSB e não tem nem noção do programa do PSB. O PSB é um partido muito mais de esquerda que o PT. Nem o estatuto do partido não, o PSB, por exemplo, e que eu respeito muito, que é um partido de esquerda, ainda tem no seu programa o fim da propriedade privada. Agora, como é que você vai entender um empresário se filiando? Então, as pessoas não têm mais essa preocupação. Mas eu tive. Então, fui sim filiado até que surgiu o PT na cidade de Indaial. E quando surgiu o PT, apoiei, trabalhamos muito na campanha do ex-prefeito Lico Hart, né? E aí, quando surgiu o PT em Indaial, nós nos filiamos ao PT, junto com outro grupo que saiu do PMDB na época,
porque era a nossa afinidade ideológica e ainda é com o Partido dos Trabalhadores. Mas o Partido dos Trabalhadores fugiu muito daquela ideologia na época, quando foi fundado. A gente vê agora, quem diria, Partido dos Trabalhadores, mão dada com Collor, com Sarney, tudo isso foi combatido pelos petistas? Na verdade, não houve o Sarney faz parte do PMDB e aí sim houve coligação. Verdade, Mas o Collor, o Sarney... Renan Calheiros. As pessoas atribuíam, criticavam muito Lula por essas alianças. Você sabe, pessoal, um prefeito numa cidade, se ele não quer governar com a Câmara, como o Olímpio Tomil Indaial, por exemplo, não governou com a Câmara, ele pode fazer pressão popular, ele pode trazer o povo contra, porque o vereador está na rua. O vereador pode ser acessível. Agora, uma Câmara de Deputados, ou Assembleia Legislativa, ou a Câmara Federal, o Senado, se resolver boicotar o governo, você sabe que para. Nos Estados Unidos, a oposição está conseguindo, do povo, né? Ali, está mais afastado, as pessoas não né? encontram deputados, são 513 deputados. Exato. Então, se um presidente não governar em parceria, ele não governa. O Obama está passando o maior trabalho nos Estados Unidos por isso, né? Porque não tem maioria. Mas na Câmara de Vereadores também é a mesma coisa. Se o prefeito não tem maioria... Não, atrapalha bastante, só que o vereador pode ser cobrado. Quando é um projeto bom para a comunidade, o prefeito vai para a imprensa, chama o povo, o vereador é cobrado. Agora o deputado não. Então, essas alianças são alianças para governar que, infelizmente, se fazem necessárias. E coligação, eu sou contra a coligação, acho que coligação agora vai terminar a coligação para os mandatos proporcionais, para a Câmara de Vereadores, Assembleia. Não, tem que acabar para tudo. Ou você tem partido e tem candidato, ou fecha o partido. Agora, essa coligação, por exemplo, que aconteceu lá em Indaial, muitos PMDBistas e até tucanos não engoliu o Luiz Polidoro. Hoje, o Democratas faz parte da base de sustentação do governo. O Polidoro pediu voto para o Serginho, estava todo mundo junto, no mesmo palanque. A tal da... Aí quem inclusive nessa até o próprio ex-prefeito Lico Hart se afastou. Exatamente o que eu ia mencionar. Aí foi a coerência do ex-prefeito Lico Hart que não aceitou esse tipo de coligação. É a coligação para vencer a qualquer preço. Então precisaram se unir todos em Indaial, ou quase todos, as grandes forças de Indaial se unir, que foram inimigos durante muitos anos, para poder tirar o PT do governo. E aí eu acho que justamente é por isso que o resultado da administração não é tão positivo quanto se esperava. Porque cada secretaria tem um partido e foram adversários históricos na cidade, e um não quer ajudar o outro, não estão preocupados com o governo num todo. Cada um quer fazer pela sua secretaria, porque o Salmos é o secretário de obra, vai ser candidato a vereador, porque o outro é secretário de educação, vai ser candidato a vereador. Então acaba a coisa não funcionando. Qual a avaliação que você faz aí da administração do Sérgio Almir dos Santos, Serginho, prefeito lá de Indaial? Olha, eu faço uma avaliação que é uma administração, na minha opinião, ruim, né? E digo que o principal motivo, no meu ponto de vista, é esse. Gosto muito da pessoa do Serginho, tenho uma amizade assim com ele, nós tivemos muito boas tratativas durante o período político, enquanto ele foi presidente do PMDB, inclusive, mas eu não acredito que funciona. A coligação é muito ampla, os compromissos foram muito grandes, era compromisso com muita gente, e aí você não pode tomar uma atitude aqui porque você prejudica um apoiador lá, você não pode mexer aqui porque prejudica o outro. Mas em fica amarrado. Em termos de obras? Não, ainda a gente está findando o terceiro ano, aconteceram algumas obras em Indaial, mas eu acho que, se comparar com o governo anterior do PT, está muito longe ainda. Mas ficou 8 anos, né? É verdade, também tem isso. Mas no primeiro ano, primeiro mandato do governo do PT... Já deu sinal. Já foram feitos, em termos de escolas, de equipe de programa de saúde da família, que não tinha nenhuma em Indaial, foram construídas várias escolas, postos de saúde. Eu até agora não vi um novo posto de saúde ser construído. Escola, parece que teve alguma ampliação. Saiu uma unidade de educação infantil recentemente, mas foi bancada pela Uniaselv. Então, na minha opinião, é uma administração ruim. Poderia ser muito melhor, mas acho que o principal motivo foi essa coligação muito ampla, é muita gente para ser
agradada, é muito compromisso. Então o prefeito fica engessado, não consegue trabalhar. Acha que essa coligação vai conseguir ser mantida até o próximo ano, as próximas eleições, deve estar tudo junto ainda? Olha, eu não tenho muito conhecimento como é que estão as tratativas com os partidos que fazem parte dessa coligação. A gente escuta boatos que tal partido vai sair, vai ter candidatura própria. Agora, eu acredito sinceramente que, mantida essa coligação, é muito difícil vencer. E está provado, na minha opinião, pela eleição do Luiz Henrique, pela votação que fez Luiz Henrique, em Indaial principalmente, que você não precisa fazer obra. Luiz Henrique ficou 8 anos, não asfaltou 1 quilômetro de estrada em Indaial, enquanto foi governador, não vi nenhuma obra grande. Veio a subestação da Celeste, que é verdade, uma obra importante, mas uma obra que é de uma empresa que visa lucro. Quero saber de recurso público do Estado aplicado em Indaial e com o único objetivo de retorno público. E mesmo assim ele estourou de fazer voto em Indaial. Mas tinha máquina, né, da prefeitura. Tinha secretarias regionais, tudo e tem apoio e muita gente na rua. Então está provado que muitas vezes o governante não precisa fazer um bom governo, o que ele precisa é ter muita gente na rua apoiando e pedindo voto. Olha, o bate-papo está muito bom e eu vou até pedir mais uns 10 minutos aí para que o Denilson, eu quero até ver uma matéria que saiu também no Jornal do Médio Vale sobre o ex-vereador que foi absolvido da acusação de improbidade administrativa. Tudo isso a gente vai conversar depois do intervalo comercial.